Existe uma propaganda de 1930 e pouco, se eu não me engano, você pode pesquisar aí na internet depois, da Universal Pictures. Vocês já devem ter visto. Quando começava o pica-pau, aparecia um globo cinza, preto e branco, com um aviãozinho voando aqui em cima. Aquilo era a propaganda da Universal Pictures, 1930 e pouco. Como é que ele sabia o desenho dos... que o planeta era redondo e o desenho dos continentes se o homem não tinha ido à Lua ainda? Não tinha viagem espacial ainda. Como é que a Disney sabia? Tá, peraí. Eu já reagi a esse vídeo antes. E eu expliquei tintim por tintim como a gente sabia que a Terra era um globo, mesmo antes das viagens espaciais. Mas a galera me indagou muito como que a gente sabia o desenho dos continentes. E é uma pergunta válida. Então vamos lá. Em 1930, a cartografia já era avançada o suficiente pra gente saber como era o desenho dos continentes com uma certa precisão. A visão do espaço que os satélites trouxeram depois foi apenas um refinamento dessa ciência, e não a descoberta das formas básicas dos continentes. Do século 17 ao 19, as marinhas europeias já mapearam os litorais com uma ótima precisão. Para saber isso, eles precisavam determinar a latitude e longitude das suas embarcações e suas explorações. A latitude, norte e sul, era bem simples. Para saber ela, bastava medir a altura do Sol ao meio-dia, ou a posição de certas estrelas, como a estrela polar. Depois, com o astrolábio, os navegadores conseguiam calcular com uma boa precisão qual o norte ou sul eles estavam. Quando eu digo altura do Sol, quero dizer ângulo, beleza? O problema maior era na hora de deixar o like, curtir e seguir, que ninguém faz. Brincadeira, o problema era a hora de definir a longitude, a posição leste-oeste. Isso porque a longitude depende da diferença de tempo do lugar que você tá até um lugar fixo. Por exemplo, o meridiano de Greenwich. Você já estudou isso. Isso trazia um problemão. Como saber a hora exata em alto mar sem um relógio preciso? Em 1714, a Inglaterra chegou até a criar o Longitude Act, que oferecia prêmios milionários para quem conseguisse resolver o problema. E adivinha quem resolveu? Um carpinteiro relojoeiro e um excelente amigo meu do peito. John Harrison desenvolveu os primeiros cronômetros marítimos entre 1730 e 1760. Ele criou um modelo que mantinha a hora com precisão suficiente durante longas viagens oceânicas. Isso permitiu calcular a longitude com poucos quilômetros de erro, revolucionando a navegação. Mesmo assim, a galera relutou em dar um prêmio pra ele na época. Então ele recebeu uma porcentagem pequenininha de adiantamento e muitos anos depois ele recebeu uma quantia de recompensação. Mas mesmo assim ele nunca recebeu o prêmio completo, mas entrou pros livros da história. Sabendo latitude e longitude nas embarcações, era possível criar mapas muito mais precisos. Em 1891 foi proposto o International Map of the World por Aldrich Frank, esse não era meu amigo, ele era chato, que argumentava: já tem dados suficientes para um mapa mundial. Ai, sai, cara, chato. Ou seja, no final do século XIX, o contorno dos continentes já estava resolvido. Depois disso, ele foi sendo refinado. Primeiro com fotos de aviões, depois da Primeira Guerra Mundial. Bem antes dos satélites existirem ou o homem ter ido à Lua. Ou seja, o mapa do mundo já estava bem definido quando a Universal fez essa entrada aí muito maneira. Eu já provei que a humanidade sabia que a Terra era uma esfera muito antes de Jesus nascer. Quer ver? Então olha lá no meu perfil, meu nome é Antônio, se liga no Lupe.